Sem brincadeira, o que eu vou falar aqui, eu já falei entre ontem e hoje umas 10 vezes, sem hipérbole, mas eu acho que é fundamental essa mensagem, né? E é uma é uma descoberta que eu gostaria de deixar registrado, né? Além de outros lugares, no meu caderno já deixei registrado, hoje para outras pessoas já conversei, mas deixar aqui nesse meu diário, entre aspas, né? Não sei direito. Mas é o seguinte, a minha descoberta é que eu entendi a minha vocação. Eu descobri o que me motiva, o que me inspira, o que me faz acordar e levantar da cama todos os dias com esse objetivo em mente e me dá essa urgência, digamos assim, de levantar e, pô, fazer isso. E o que seria, né? Seria ajudar as pessoas, né? E, bom, eu já tinha feito, já comentei em outro vídeo, muito provavelmente. Muito provavelmente não, tenho certeza que eu já falei isso. Mas você, né, como que nós, como espíritos, a gente vem para a Terra com missões específicas, né, objetivos específicos. Então todo mundo vem aqui para cumprir alguma ou algumas funções. E aí é que tá, né? Porque não sabemos quais são esses objetivos, né? O meu espírito ele escolheu, só que eu não lembro o que o meu espírito escolheu, né? E tem essa diferença também entre o Maurício, eu e e o meu espírito, né? Não somos a mesma pessoa. O Maurício, na verdade, o espírito que está dentro do Maurício, né? Mas não somos a mesma pessoa. E, enfim, nessa existência eu sou Maurício, prazer. Não sei se já tinha falado meu nome antes, mas a gente vem com essas missões, a gente vem com esse propósito, né? E como eu falei, não lembramos de nada, porque durante o processo da gravidez, principalmente, o feto vai esquecendo ali as memórias antigas, principalmente para que consigamos exercer melhor, sermos melhor nós mesmos. E em que sentido? Porque se a gente encarnasse aqui com as memórias do que a gente fez em outras vidas, em vidas passadas, a gente sentiria essa culpa, a gente carregaria a culpa pelas coisas negativas que a gente cometeu. E isso não seria produtivo, né? Muito pelo contrário, porque a gente ia ficar nos lamentando por coisas que fizemos, mesmo que a gente não possa fazer mais nada né, em relação àquelas coisas, e estamos aqui para consertar, digamos assim, para agirmos como pessoas barra espíritos melhor e assim buscar o desenvolvimento. E enfim, como eu falei algumas vezes já, não temos, né, a gente não nos recordamos do que a gente escolheu para nós mesmos, mas tem uma, uma dica, né, ou um caminho para você fazer algo e a partir desse algo você automaticamente vai cumprir sua missão, que é, como eu também já devo ter falado, seguir as leis de Deus, né, seguir as leis da natureza, as leis de Deus. E como são as leis de Deus? Elas são basicamente, né, e resumindo, são a caridade, é o bem ao próximo, é o amor ao próximo, é ser bondoso, praticar o bem, né? Podendo resumir com uma frase, é aquela máxima de fazer ao outro o que você gostaria que fizesse com você, ou não fazer com o outro o que você não gostaria que fizesse com você. E com base nisso, né, o meu objetivo ficou claro, enquanto eu estiver nessa existência, porque no fundo os bens materiais pouco importam, né, eles têm que ser mais uma ferramenta para você, uma ferramenta para você, por meio dela, ajudar, né, e como eu falei no começo, se desenvolver e nesse movimento também ajudar as outras pessoas, os outros espíritos que estão dentro das outras pessoas a se desenvolverem também. E então com isso já estava muito claro o meu objetivo, né? Que poxa, tô aqui, então como isso, no fundo, isso é o que realmente importa, né? O meu objetivo aqui é ajudar as pessoas.
inspirar, né? Poder de alguma maneira ajudar o próximo. E aí eu fiquei também por um tempo, então essa foi a primeira etapa. A segunda etapa foi eu decidir qual que seria a melhor ferramenta para que eu pudesse ajudar. E ela veio, né, em várias de minhas conversas, oratórias, momentos de reflexão e inspiração. A resposta veio, e a resposta é ser um exemplo. E ser um exemplo, muito provavelmente já falei isso também, mas ser um exemplo tanto positivo quanto um exemplo negativo. E o que eu quero dizer com isso? Um exemplo positivo no sentido de que as pessoas vão ver você fazendo atitudes positivas e vão se sentir inspiradas com você e vão fazer igual, vão fazer igual, né? E ser um exemplo negativo no sentido de que todos nós temos defeitos, obviamente, mas você ter a capacidade de reconhecer os seus defeitos e aceitar os seus defeitos, né? Se abraçar, se aceitar do jeito que você é. E isso vai fazer com que uma pessoa, um observador externo, olhe para você e pense: poxa, o Maurício, com esses defeitos e com esses pontos negativos, né? Mesmo assim ele se aceita e ele não tem medo de se expor, né? Se expor para o mundo. Então, se ele com os defeitos dele consegue fazer isso e ele aceita os defeitos, eu tenho os meus defeitos, eu também consigo fazer isso, eu também vou me expor ao mundo, vou me abrir ao mundo. Então, ser um exemplo negativo nesse sentido. Então eu percebi que era isso. A minha vocação, eu sinto essa vontade, esse prazer de ajudar, de inspirar, de poder impactar as pessoas de uma maneira positiva. E em meio a tantas conversas que eu já tive com várias pessoas próximas, onde tanto a pessoa me inspirou quanto eu inspirei ela, e eu me sinto tão bem fazendo isso, que eu percebi que essa é a minha vocação. Isso que me motiva, acordar sabendo que hoje eu tenho a capacidade de poder influenciar alguém, de poder impactar alguém positivamente, de poder ser o exemplo para alguém, de modo que essa pessoa ela tenha um futuro mais consciente e mais positivo, né? E isso para mim não tem preço, né? Você, de certo modo, também causar uma certa clareza de pensamento para outra pessoa, né? Ajudar a pessoa a encontrar o caminho, me move muito. E talvez seja por isso também que eu tenha tido essa inspiração para gravar esses vídeos, que é uma coisa que eu não faria, né? Eu tenho também tenho tentado vencer esse medo de me expor, né? De dar a cara a tapa, digamos assim. Mas ao mesmo tempo, se você está vendo esse vídeo, é porque de alguma maneira ele chegou em você, então porque de alguma maneira eu resolvi me abrir, né? Me abrir para o mundo, não ter medo de ser eu mesmo. E é isso que eu estou sendo agora. Então, agora vem uma outra questão, que é a terceira parte do problema, né? Problema entre aspas, do desafio. E problema também, como quem entendedores entenderão, mas o problema não como algo negativo, mas algo como uma questão a ser resolvida, né? Uma meta a ser atingida. E essa é a terceira parte, vai ser a terceira parte desse objetivo, né? A primeira foi descobrir o meu objetivo, que é ajudar. A segunda foi descobrir a melhor ferramenta para que eu pudesse ajudar, e isso eu descobri que é ser um exemplo, e também casa perfeitamente com algo que me inspira e que me motiva. E perceba também que eu inspirando os outros, eu me inspiro, né? Então é um bem que vai ali se alimentando, porque eu inspiro outras pessoas e essas pessoas ficam inspiradas e acabam me inspirando, e aí eu fico mais inspirado, inspiro outras pessoas, então é uma espiral que vai pra cima, não pra baixo, né? E isso é muito legal no momento que passa um pássaro ali, né? Também no reflexo. E essa é a segunda parte, uma ferramenta com a qual eu melhor pudesse ajudar, e ela é ser um exemplo. E agora vem a terceira parte, que é encontrar uma ferramenta para que eu possa ser esse exemplo. E agora, talvez a parte mais complicada, mais complexa, porque é uma parte que eu preciso muito olhar para dentro, olhar nas minhas qualidades, porque eu também acredito nisso. Eu acredito que você
que você tem tudo o que você precisa, todas as respostas que você precisa, você já tem. Tudo que você fez na sua vida fez você chegar nesse ponto aqui. E não é possível que nada que você tenha feito até agora seja em vão, né? Então, eu penso em mim, no momento que passa a moto aqui, perdão, mas eu penso em mim, eu penso nas características que eu tenho, e a gente está muito acostumado a tipo, eu tenho que, né, eu tenho esse objetivo, eu quero chegar nisso, então eu ainda preciso me aprimorar mais, né, ou eu não consigo fazer isso agora porque eu preciso fazer isso antes, e eu acho que não, sim e não, né, claro que em termos financeiros, né, se você quiser fazer algum projeto de larga escala, assim, você vai precisar arcar com alguns gastos, né? Então, se você não está num momento financeiro bom, muito provavelmente você também não vai conseguir fazer esse impacto, né, nessa escala que demanda uma investida grande. Mas sempre é tempo de você fazer alguma coisa, de você criar alguma coisa, de você de alguma maneira poder motivar as pessoas ou inspirar elas e sei lá, às vezes o simples fato de você estar compartilhando sua experiência pode influenciar ou impactar a vida de outras pessoas de maneira positiva. Então, esse é o objetivo que eu tenho agora, de encontrar o que me motiva, né? Ou a melhor ferramenta para que eu possa ser esse exemplo. E então, volta no que eu falei de ser uma atividade para a qual eu tenho que olhar muito para dentro de mim mesmo, né? Pensar no que eu gosto de fazer, no que eu gosto de consumir, nas coisas que eu já fiz em toda a minha vida que me fizeram chegar aqui agora. E eu percebi também, principalmente nesse final de semana, que uma coisa que eu adoro é explicar as coisas, de falar, de ter esse movimento, de pôr para fora, de externalizar pensamentos ou explicar algo que às vezes alguma pessoa não entendeu e eu tenho um conhecimento melhor em determinado assunto, então de poder trocar essa ideia com a pessoa, de poder expor meu ponto de vista, de poder explicar, de poder ser uma voz impactante, uma voz influente. E acho que também vem daí a motivação para gravar esse vídeo, porque eu adoro falar, então, em vez de falar pra mim mesmo, moto de novo, em vez de falar pra mim mesmo, eu falo pra mim mesmo sozinho, né? Eu falo pra mim mesmo gravando e eu posso postar em algum lugar que em algum momento alguém vai ver. Então, tem sido revelador. Óbvio que não quero parar por aí. Eu quero, quanto mais pessoas vão impactar de uma maneira positiva, melhor. E de novo, né, impactar, ser um exemplo positivo e negativo, mas mesmo sendo um exemplo negativo, você vai fazer também causar o bem, causar coisas positivas. E então, essa é uma atualização que eu queria dar, uma inspiração que eu tive, nada melhor do que gravar, dar a cara a tapa, né? Para quem viu o último, e eu até postei, eu escrevi na descrição ali, mas a resposta daquela oportunidade chegou pouco tempo depois de eu gravar o vídeo. Não acho que isso tenha sido uma coincidência. Acho que eu precisava ter me exposto também, não deixar tudo remoendo na minha cabeça, dentro do meu corpo sozinho. Então, a partir do momento que eu coloquei pra fora, que eu descarreguei, eu fiz um movimento, eu devolvi algo pro universo, e aí o universo também me retribuiu com uma resposta, que infelizmente foi negativa, mas felizmente também foi negativa, porque agora que eu sei que foi uma coisa negativa, eu posso seguir em frente, eu posso entender que, poxa, se essa oportunidade não deu certo, é porque não era uma oportunidade pra mim. E principalmente nessas reflexões que eu andei tendo, e descobrindo que a minha vocação é realmente inspirar as pessoas, eu vejo que naquela oportunidade, muito provavelmente eu não ia conseguir influenciar as pessoas do jeito que eu quero influenciar. Ou também não ia me dar o tempo de estar gravando esse vídeo, por exemplo. Então, tudo acontece, né, por um motivo, e tudo acontece, até as coisas ruins elas acontecem para preparar o terreno para coisas melhores ainda do que a gente estava esperando, né? Então, muitas vezes a gente fica infeliz ou descontente com algo que acontece, mas a gente tem que respeitar o tempo das coisas e o tempo de Deus, e entender que tudo está dentro dos conformes, tudo vai acontecer para que a gente vá na direção do nosso objetivo, né? Do melhor caminho que a gente pode traçar para causar uma diferença aqui nessa vida que tão curta, se você parar para pensar nas infinitas encarnações, tão curta, né? Que é uma vida só, alguns anos perto da eternidade, né?
E é isso, eu sigo aqui olhando para, né, as minhas vocações, no que eu sou bom, também tentando falar com observadores externos, né, meus amigos, minha família, aqueles que me conhecem, para encontrar um jeito ainda melhor de influenciar e de ser esse exemplo, de causar esse impacto que eu acredito que pode causar causar consequências muito positivas na vida de algumas pessoas. É isso, a gente segue aqui, sempre em momentos de inspiração, e eu não poderia deixar de terminar o vídeo dizendo que eu sou extremamente grato a todas as experiências que acontecem comigo, sejam elas boas ou ruins, porque elas sempre vão me ensinar alguma coisa, sempre vão me direcionar para o caminho melhor. E que assim seja.